Se você abriu os olhos esta manhã e sentiu uma estranha pesadez te segurando, não exaustão física, não preguiça comum, mas algo mais profundo e impossível de nomear, então escute com atenção. Jung te diria que você não está falhando. Você não é fraco. Você não está perdendo sua força interior. Você está ouvindo a linguagem mais ancestral da alma. Existem manhãs em que o corpo se recusa terminantemente a se erguer. Quando a mente parece envolta em uma névoa densa e persistente, quando cada tarefa familiar parece distante e completamente vazia de significado. E se você é como a grande maioria das pessoas, você se culpa impiedosamente. Chama isso de falta de motivação. Chama de disciplina que está se esvaindo. Chama de preguiça pura e simples. Mas Jung acreditava que algo infinitamente mais poderoso estava acontecendo nas profundezas invisíveis da psique. Ele ensinava com convicção que quando a alma retira sua energia vital, ela não simplesmente desaparece no vazio. Ela fala. Ela sussurra, através da quietude mais profunda. Ela envia uma mensagem urgente que a mente consciente ignorou por tempo demasiadamente longo. O peso que você sente pressionando seu peito não é o colapso definitivo do seu espírito. É o início delicado e necessário de sua reorganização fundamental. Você vive mergulhado em um mundo que idolatra o movimento perpétuo, a produtividade infinita e a performance emocional constante. Um mundo que elogia correr sem parar, mesmo quando você está se despedaçando internamente, e condena o silêncio como se fosse o mais terrível dos pecados. Mas a psique profunda não obedece às demandas culturais. Ela obedece exclusivamente à verdade mais pura. E quando sua vida se move diametralmente contra essa verdade essencial, a alma te força a desacelerar até que você finalmente pare e a escute. O que você chama desesperadamente de não conseguir levantar pode ser, na realidade, o primeiro sinal sutil de uma transformação interior monumental. O primeiro sinal de que algo fundamental dentro de você está se desprendendo, se dissolvendo completamente, se preparando meticulosamente para uma renovação radical. É o inverno silencioso antes da sua primavera luminosa, a crisálida misteriosa antes de suas asas emergentes, a pausa sagrada antes do retorno triunfante. Nos próximos momentos de profunda contemplação, você caminhará para dentro desta quietude com Jung, como seu guia experiente e compassivo. Você aprenderá precisamente porque sua alma às vezes te afasta deliberadamente do mundo externo. Por que sua energia desaparece sem qualquer aviso? E por que permanecer completamente imóvel pode ser o ato mais brutalmente honesto que sua psique jamais realizou em sua existência? Porque a verdade é simultaneamente simples e absolutamente radical. Seu desejo profundo de se deitar não é o fim melancólico da sua história. É o início luminoso do seu vir a ser autêntico. Existem momentos cruciais na vida em que o corpo fala claramente antes que a mente sequer compreenda o que está acontecendo. Você desperta na suave penumbra cinzenta da manhã e sente um peso misterioso pressionando diretamente em seu peito. Não é dor física aguda, não é medo paralisante, mas uma profunda e inexplicável atração para o interior de si mesmo.
Algo ancestral dentro de você sussurra com autoridade. Permaneça aqui, não se levante ainda. O mundo exterior chama isso dismissivamente de preguiça. Jung chamava reverentemente de mensagem sagrada. Para Jung, o corpo físico nunca esteve verdadeiramente separado da alma eterna. Ele acreditava firmemente que o inconsciente se comunica exclusivamente na linguagem primitiva das sensações corporais, impulsos instintivos, fadiga inexplicável e sabedoria instintiva profunda. Quando você sente essa estranha e persistente resistência ao movimento, quando cada fibra microscópica do seu ser se recusa categoricamente a se juntar ao ruído ensurdecedor do dia, isso não representa um colapso patético da sua força de vontade. É uma rebelião absolutamente silenciosa, porém poderosa, do seu mundo interior contra uma vida que simplesmente não se encaixa mais na sua verdade mais profunda e autêntica. Jung observou meticulosamente que muitas pessoas que experienciavam essa pesadez inexplicável não eram de forma alguma fracas ou fundamentalmente desmotivadas. Elas estavam vivendo perigosamente fora de alinhamento com sua natureza mais profunda e essencial. Sua vida externa exigia performance constante e exaustiva, agradar incessante e sem limites, esforço perpétuo e desgastante. Sua vida interna clamava desesperadamente por honestidade pura e simples. E quando estes dois mundos fundamentais se afastam perigosamente um do outro, a psique deliberadamente retira sua energia vital do mundo falso e artificial. O corpo físico desacelera dramaticamente muito antes da mente finalmente admitir por que isso está acontecendo. Jung certa vez descreveu poeticamente a alma como um animal ancestral e primitivo, sábio de maneiras que o ego consciente jamais poderia compreender completamente. Ela sente profundamente a mudança das estações muito antes de você vê-las claramente. Ela percebe tempestades emocionais devastadoras muito antes delas finalmente irromperem na superfície da consciência. Ela sabe instintivamente quando você está mentindo cruelmente para si mesmo. Ela sabe precisamente quando um capítulo fundamental da sua vida chegou definitivamente ao fim, mesmo quando você insiste teimosamente em continuar vivendo-o. E quando a distância entre sua verdade mais profunda e sua rotina superficial se torna perigosamente ampla demais, a alma puxa os freios com força total. Ela se recusa terminantemente a alimentar uma vida que não é genuinamente honesta. Esta resistência profunda frequentemente se manifesta como o desejo urgente de se deitar completamente, de se retirar do mundo, de permanecer em completa quietude. Jung acreditava com convicção que esta quietude não é um sinal de deterioração ou decadência. É o primeiro estágio delicado da incubação psíquica, uma pausa absolutamente sagrada, onde o inconsciente se reorganiza silenciosamente por completo. Na superfície aparente, você se sente completamente imóvel e estagnado. No interior profundo, paisagens inteiras da sua psique estão se movendo e se transformando dramaticamente. Identidades antigas e ultrapassadas se desmoronam completamente. Sonhos antigos se dissolvem no éter.
Novas direções começam a se agitar suavemente, tênues e ainda não formadas. Imagine seu mundo interior como uma vasta floresta ancestral. No outono dourado, parece vibrante e completamente viva. No inverno rigoroso, aparenta estar morta e sem vida. Mas profundamente abaixo da terra congelada, a vida trabalha em silêncio absoluto. Raízes se fortalecem secretamente, sementes endurecem com determinação, energia se acumula pacientemente para o retorno glorioso da primavera. Jung acreditava firmemente que a alma segue exatamente o mesmo ritmo natural e inevitável. Quando você sente o impulso irresistível de ficar deitado o dia inteiro, quando não consegue se forçar a se engajar com o mundo externo, você pode estar entrando no inverno sagrado da sua floresta interior. Um tempo quando o descanso não é opcional, mas absolutamente sagrado e necessário. O problema fundamental é que a vida moderna não tem paciência alguma para o inverno da alma. Ela exige um verão permanente e exaustivo de produtividade incessante. Recompensa movimento constante e critica impiedosamente cada pausa necessária. Ainda assim, a psique não pode florescer infinitamente sem descanso. Ela deve se retirar completamente. Ela deve digerir profundamente suas experiências. Ela deve se reordenar nas trevas mais profundas. E este inverno interior é frequentemente provocado quando algo fundamental na sua vida chegou definitivamente ao fim, mesmo quando nada external mudou ainda visivelmente. Muitos que experimentam esta pesadez inexplicável descrevem uma sensação estranha de estar suspenso entre dois mundos completamente diferentes. Eles despertam com o sentimento perturbador de que a vida que estão vivendo é de alguma forma pequena demais, apertada demais, como roupas que simplesmente não servem mais. Eles sentem profundamente que algo fundamental deve mudar, mas ainda não sabem exatamente o que é. Jung acreditava que este é precisamente o momento quando o inconsciente começa a reescrever meticulosamente seu mapa interior. O caminho antigo simplesmente não leva mais aonde sua alma pretende ir. O corpo físico sabe disso primeiro e imediatamente. Ele desacelera drasticamente para que você não possa correr de volta ao familiar e conhecido. Ele te ancora firmemente para que você não possa se precipitar na distração vazia. Ele te força a enfrentar corajosamente o que você tem evitado persistentemente. A quietude se torna a porta de entrada sagrada. A fadiga se torna a professora sábia. E o desejo de se deitar se torna uma bússola, apontando diretamente para a transformação. É exatamente por isso que Jung insistia veementemente que o corpo deve ser escutado com reverência, não temido com pavor. Sua pesadez não é um inimigo cruel. É um guia compassivo. Ele te diz que uma verdade mais profunda está emergindo das profundezas, que a arquitetura fundamental de si mesmo está mudando dramaticamente, que você está entrando em um novo capítulo da sua existência, mesmo que sua mente consciente ainda não tenha visto claramente os sinais evidentes. A questão agora não é porque você sente esta pesadez inexplicável. A questão fundamental é o que ela está desesperadamente tentando revelar. E este mistério abre a porta para as 5 formas sagradas de cansaço da alma, que Jung observou meticulosamente. Cada uma carregando sua própria mensagem única, cada uma apontando para um tipo diferente de transformação necessária.
Jung acreditava profundamente que o que convencionalmente chamamos de cansaço frequentemente carrega a forma precisa de uma mensagem codificada. Nem toda pesadez é idêntica em sua natureza. Cada tipo sussurra uma verdade completamente diferente. Cada um pede uma resposta específica e apropriada. Ele via isso não como fraqueza patética, mas como uma linguagem codificada e sofisticada do mundo interior. E quando você aprende a ler essa linguagem ancestral com fluência, a fadiga se torna revelação pura. A primeira forma é o cansaço do desalinhamento fundamental. Esta é a exaustão profunda que surge quando sua vida externa não combina mais harmoniosamente com seus valores internos mais sagrados. Você se move através de tarefas que uma vez pareciam profundamente significativas, mas agora se sentem completamente ocas e vazias. Conversas parecem artificialmente roteirizadas. Obrigações se sentem pesadas como pedras. Até mesmo sucessos genuínos parecem estranhamente distantes e desconectados da sua essência. Jung acreditava firmemente que a psique retira deliberadamente sua energia de qualquer coisa que não seja mais genuinamente autêntica. Quando sua alma percebe claramente que você está vivendo uma vida cuidadosamente projetada para a aprovação externa, ao invés de verdade interna, ela silenciosamente se recusa a cooperar. Ela puxa sua energia vital de volta para o centro. O corpo para completamente. Isso não é fracasso vergonhoso. É honestidade brutal e necessária. A segunda forma é o cansaço do luto não chorado. Alguma pesadez pertence ao passado não resolvido, não ao presente imediato. Perdas que nunca foram adequadamente enfrentadas, finais que nunca foram honrados com cerimônia, versões de você mesmo que morreram silenciosamente sem qualquer reconhecimento ou ritual de passagem. Jung observou que o luto não processado absorve energia psíquica como uma esponja gigantesca e insaciável. Você se sente cronicamente cansado porque a alma está mantendo uma vigília perpétua por algo que você nunca se permitiu enterrar adequadamente. A pesadez é um pedido urgente e desesperado para parar toda a atividade e sentir profundamente o que foi perdido. Até você reconhecer e honrar o luto acumulado, sua alma retém obstinadamente sua vitalidade, exigindo lembrança e lamento antes de qualquer renovação possível. A terceira forma é o cansaço da sobrecarga emocional. Algumas pessoas nascem com uma sensibilidade elevada e extraordinária. Elas absorvem naturalmente os humores dos outros como esponjas emocionais, o caos do mundo como antenas hipersensíveis, as tensões ocultas em cada ambiente como radares psíquicos. Jung via essas pessoas como barômetros emocionais altamente refinados, captando mudanças na atmosfera coletiva, muito antes que qualquer outra pessoa sequer perceba que algo mudou. Sua exaustão profunda não é fraqueza constitucional, mas uma resposta natural de limpeza e purificação. Há uma força à quietude para que o sistema emocional sobrecarregado possa finalmente se reiniciar completamente. Deitar-se torna-se um ritual de purificação emocional. O silêncio torna-se medicina curativa. O corpo insiste categoricamente na recalibração completa. A quarta forma é o cansaço da transição profunda. Esta é a exaustão que aparece quando uma identidade fundamental se dissolve completamente e outra ainda não emergiu claramente.
Você não é mais quem costumava ser, mas definitivamente ainda não é quem se tornará. Jung chamava isso de espaço liminal sagrado, o entrelugar misterioso e necessário entre morte e nascimento psicológico. Durante este tempo delicado e vulnerável, a psique usa energia colossal para desmantelar estruturas antigas e obsoletas e preparar meticulosamente novas arquiteturas internas. A mente consciente sente apenas a fadiga esmagadora, não a construção invisível acontecendo por baixo da superfície. Você é como uma criatura misteriosa na câmara escura da metamorfose, se dissolvendo completamente para poder se reformar em algo totalmente novo. O cansaço é o casulo protetor. A quinta forma é o cansaço da criatividade bloqueada. Existe uma energia ardente dentro de cada pessoa que anseia desesperadamente imaginar, construir, expressar, moldar algo completamente original e único. Quando essa força criativa primordial é sistematicamente suprimida pela rotina mecânica, pelo medo paralisante, ou por uma vida que exige praticidade sobre autenticidade, a energia não simplesmente desaparece no nada. Ela se volta para dentro com força total. Ela estagma como água parada. Ela se torna pesadez psicológica. Jung acreditava firmemente que criatividade não utilizada se transforma inevitavelmente em peso psicológico opressivo. A alma sussurra com urgência crescente. Pare de desperdiçar meu fogo sagrado. Este cansaço não é vazio ou vácuo. É energia criativa poderosa procurando desesperadamente uma porta de saída, um canal de expressão, uma forma de se manifestar no mundo. Todas as 5 formas compartilham uma verdade fundamental e irrefutável. O corpo se torna o mensageiro fiel quando a psique simplesmente ficou sem outras maneiras eficazes de se comunicar. A pesadez não é uma falha vergonhosa do sistema. É um sinal urgente de que algo dentro de você exige atenção imediata e respeitosa. Algo está definitivamente terminando. Algo está misteriosamente começando. Algo quer desesperadamente ser ouvido com clareza. Jung compreendia profundamente que o mundo moderno simplesmente não deixa espaço algum para o cansaço sagrado. Ele te ensina implacavelmente a empurrar através da dor, a silenciar brutalmente sua intuição, a ignorar sistematicamente as mensagens surgindo das profundezas do seu ser. Mas a psique não obedece pressão externa. Ela obedece exclusivamente à verdade interna. E quando a verdade é persistentemente ignorada, ela não tem escolha senão falar através da fadiga. Se você consegue reconhecer qual forma de cansaço está te chamando, você dá o primeiro passo crucial em direção à cura genuína. Você começa a ver que seu corpo não está te traindo maliciosamente. Ele está te guiando pacientemente de volta ao alinhamento, de volta ao luto que precisa de fechamento, de volta ao equilíbrio, de volta ao renascimento, de volta ao seu próprio fogo criativo. Cada forma de cansaço é uma porta específica, e uma vez que você caminha através dela com coragem, você começa a compreender por que a alma te para antes que a mente consiga acompanhar o processo. Jung acreditava profundamente que o corpo é frequentemente muito mais sábio que a mente consciente. Muito antes de pensarmos que algo está fundamentalmente errado, o corpo sente isso nas suas células. Muito antes de admitirmos que um caminho chegou definitivamente ao fim, o corpo se recusa obstinadamente a caminhá-lo. E muito antes de compreendermos que uma mudança interna está se desdobrando,
O corpo nos desacelera dramaticamente, nos ancorando no lugar até que finalmente paremos para escutar. É exatamente por isso que o desejo de se deitar pode parecer tão confuso e contraditório. A mente consciente insiste obstinadamente que tudo está perfeitamente bem. Suas responsabilidades permanecem inalteradas. Sua vida pode aparecer estável na superfície. Mas em algum lugar profundo dentro de você, as camadas mais profundas da psique sentiram um desalinhamento fundamental. Algo simplesmente não se encaixa mais. Algo está drasticamente fora de sintonia. E o corpo, absolutamente leal à verdade, se recusa categoricamente a se mover em uma direção que trai o eu autêntico. Jung frequentemente comparava a psique a um vasto ecossistema vivo, um campo dinâmico onde cada parte responde instantaneamente a cada outra parte. Quando uma área se torna fundamentalmente desequilibrada, todo o sistema se ajusta automaticamente. A fadiga não é um fracasso da força de vontade. É uma mudança necessária no ecossistema. É o corpo tentando desesperadamente corrigir o que o ego consciente se recusa obstinadamente a reconhecer. Muitas pessoas descrevem exatamente a mesma experiência universal. Elas despertam, sentindo uma pesadez estranha, mesmo quando dormiram profundamente. Elas perdem completamente o interesse em tarefas que uma vez pareciam absolutamente sem esforço. Elas sentem como se mãos invisíveis estivessem as segurando completamente imóveis. Jung via isso não como uma falha médica, mas como uma mensagem psicológica urgente. A psique está deliberadamente retirando energia do mundo externo para poder redirecioná-la para o trabalho interno. Quando a alma percebe que você está vivendo em contradição fundamental, ela para de emprestar sua força vital à performance artificial. Ela para de apoiar uma vida construída sobre expectativas que não combinam mais com sua realidade interna. O que parece estar perdendo energia é frequentemente energia sendo chamada de volta para casa. A alma reúne sua força, se preparando para remodelar sua direção a partir de dentro. Há momentos preciosos quando o corpo simplesmente se recusa a seguir os comandos da mente. Você se diz, levante-se, mas seus membros permanecem pesados como chumbo. Você se diz, force-se a continuar, mas nenhuma força aparece. Você se diz, continue empurrando. No entanto, um silêncio interior te puxa de volta com autoridade absoluta. Jung acreditava que este é precisamente o momento quando o inconsciente se eleva à superfície da consciência. Ele fala através da inércia. Ele fala através da lentidão. Ele fala através do instinto profundo de parar completamente. A cultura moderna nos ensinou sistematicamente a desconfiar deste instinto primitivo. Ela elogia movimento constante e descarta a quietude como fraqueza. Ela idolatra a velocidade enquanto esquece completamente que toda a natureza se move em ciclos respiratórios. A floresta descansa profundamente. A maré se retira graciosamente. As estações mudam gradualmente. Até mesmo o coração bate em ondas de contração e liberação. Nada na natureza é movimento constante. Apenas os humanos se punem cruelmente por precisar de pausa. Jung argumentava veementemente que a psique não pode ser forçada à atividade infinita. Quando empurrada longe demais, ela se protege da única maneira que pode. Ela desacelera o corpo. Ela entorpece a motivação.
Ela exige silêncio absoluto para que o mundo interior possa se reorganizar completamente. Isso não é regressão patológica, é restauração sagrada. É a inteligência ancestral da alma te conduzindo em direção à verdade. Às vezes o corpo para de se mover porque uma verdade emocional amadureceu dentro de você. Uma realização que você evitou está pronta para emergir. Uma escolha que você adiou está pronta para ser feita. Uma vida que você superou está pronta para cair completamente. O corpo sente esta mudança muito antes de você sentir. Ele te puxa para dentro para que você não possa se distrair com barulho ou movimento. Outras vezes, o corpo sente perigo onde a mente vê apenas rotina. Ele reconhece o custo de permanecer em ambientes que drenam seu espírito. Ele sabe quando você está segurando demais, absorvendo demais, fingindo demais. O corpo é honesto mesmo quando o ego não é. E quando a honestidade se torna urgente, ele não vai deixar você se levantar até que enfrente o que tem ignorado. É por isso que deitar-se frequentemente parece estranhamente seguro. Não é escapismo. É rendição à verdade. É a psique te puxando de volta para dentro de si mesmo para que possa reestruturar as fundações da sua vida. O corpo se torna o guardião da alma. Ele te para que você possa retornar ao alinhamento. Jung ensinou que o primeiro passo em direção à cura é confiar nesta sabedoria interior. Quando o corpo desacelera, escute. Quando a mente resiste à quietude, pause. Quando sua energia desaparece sem razão, olhe para dentro. Algo está tentando despertar. Algo está tentando mudar. Algo está tentando nascer. A quietude não é o fim do movimento. É o início do entendimento. Nos momentos quando o mundo cresce silencioso e seu corpo se recusa a se levantar, Jung acreditava que uma conversa mais profunda finalmente pode começar. É uma conversa sem palavras, sem frases, sem lógica linear. É a alma falando através de símbolos misteriosos, sensações corporais e fragmentos de emoção pura. Jung chamava isso de diálogo interior, o lugar sagrado de encontro entre o eu consciente e a vasta paisagem inexplorada do inconsciente. A maioria das pessoas nunca entra neste espaço porque teme profundamente o que o silêncio pode revelar. Elas correm para a distração. Elas se afogam em ruído. Elas se orgulham de movimento constante porque movimento as protege da verdade. Mas quando o corpo cresce pesado e a vontade cresce suave, você recebe uma abertura preciosa, um convite para escutar verdadeiramente. A psique não fala na linguagem limpa do pensamento lógico. Ela fala em imagens que surgem sem explicação, memórias que emergem do nada, impulsos que parecem ancestrais, sonhos que persistem mesmo depois de acordar. Jung acreditava que estes fragmentos eram o alfabeto da alma. Para compreendê-los, você não analisa, você permite. Você recebe. Você segue. Ele ensinou que sempre que a pesadez desce, você pode começar uma prática absolutamente sagrada. Sente-se na quietude total. Pegue uma caneta. Deixe sua mão se mover sem pensar conscientemente. Escreva as imagens que aparecem espontaneamente, os sentimentos que flutuam naturalmente, as cenas estranhas que sua mente exibe como lanternas distantes, piscando na escuridão. Não julgue. Não molde. Deixe o inconsciente revelar seu mapa naturalmente.
Esta é a essência da imaginação ativa. Não é fantasia vazia, é diálogo genuíno. Um encontro profundo entre o que você finge ser e o que você verdadeiramente é. Neste espaço sagrado, a alma oferece pistas preciosas. Uma imagem de uma porta trancada pode aparecer. Um rio pode fluir através da sua mente. Uma criança pode estar sozinha na borda de um campo vasto. Estas cenas não são aleatórias ou sem sentido. Elas são mensagens codificadas na linguagem da mente mais profunda. Jung ensinou que em momentos de pesada quietude, você pode se fazer 3 perguntas absolutamente sagradas. Primeira, do que estou me protegendo? Segunda, o que na minha vida não serve mais ao meu crescimento? Terceira, qual versão de mim está pedindo para nascer? Estas perguntas são chaves mestras. Você não força respostas. Você deixa o inconsciente responder em sua própria voz única. Às vezes a resposta vem como calor no peito. Às vezes como um sussurro de tristeza. Às vezes como uma memória que você havia esquecido, agora brilhando com significado novo. Às vezes o corpo treme levemente como se liberando uma verdade que você segurou por tempo demais. A alma não fala alto. Ela fala honestamente. Neste espaço interior, o cansaço que você sente se torna mais que fadiga. Ele se torna orientação. Ele te diz que um capítulo está se fechando. Ele te diz que uma identidade antiga está se dissolvendo. Ele te diz que você superou a vida que construiu quando era menor, quando queria menos, quando temia mais. A pesadez é a alma traçando linhas na areia, dizendo não mais ao que tem drenado você. Jung acreditava que este diálogo é o ponto de virada da transformação. Quando você para de lutar contra a quietude e começa a escutá-la, algo muda fundamentalmente. A pesadez suaviza. A névoa começa a se dissipar. Você sente a presença tênue de um eu mais verdadeiro emergindo sob as camadas de expectativas antigas. Você começa a lembrar o que queria antes do mundo te dizer o que deveria querer. É por isso que o diálogo interior é essencial. Sem ele, quietude se torna confusão. Com ele, quietude se torna revelação. O inconsciente não está tentando suprimi-lo. Está tentando reorganizá-lo. Está tentando guiá-lo em direção à vida que se alinha com sua verdade ao invés de seu medo. Neste diálogo silencioso, você descobre que a alma não pune. Ela protege, não enfraquece. Ela prepara. Não silencia você. Ela fala através de você. E ela fala mais claramente quando o corpo está quieto. Quando o barulho diminui. Quando o mundo para de puxá-lo para longe de si mesmo. Este é o momento quando transformação começa a tomar forma. Não fora de você, mas dentro de você. Uma mudança suave, um despertar sutil. Uma nova direção se formando como a primeira luz de um amanhecer oculto. A vida moderna idolatra movimento. Ela elogia aquele que nunca para, nunca desacelera, nunca questiona o custo do movimento constante. Mas Jung viu uma verdade que a cultura moderna se recusa a aceitar. Às vezes, o ato mais poderoso que um ser humano pode realizar é fazer nada. Parar. Ficar imóvel. Deixar o mundo girar sem você, enquanto sua alma reúne suas forças. Este não fazer não é apatia. Não é rendição. Não é fracasso. Jung acreditava que é um paradoxo sagrado, uma lei oculta da psique. Quando o eu exterior se torna silencioso, o eu interior começa seu trabalho. Quando a vontade não empurra mais, a alma assume o controle.
Quando você para de forçar sua vida para frente, você finalmente permite que o ritmo mais profundo do seu ser se eleve. Pense na crisálida, imóvel e parada para o olho. Do lado de fora, parece sem vida. Mas por dentro, uma criatura está se dissolvendo, se remodelando, se tornando algo completamente novo. Jung ensinou que humanos passam por metamorfose interna similar. O ego chama de estagnação. A alma chama de transformação. O cansaço que você sente não é tempo desperdiçado. É alquimia. Mas Jung acreditava o oposto. Ele acreditava que quietude é o sinal de força interior, a capacidade de honrar a verdade da sua psique, mesmo quando o mundo exige performance. Quando você descansa conscientemente, está escolhendo alinhamento sobre expectativa. Está escolhendo honestidade sobre fingimento. Está escolhendo profundidade sobre velocidade. E nesta escolha, algo poderoso acontece. O inconsciente começa reorganizando os fragmentos da sua vida, integrando as lições que você ignorou, curando as feridas que você carregou, limpando o resíduo emocional de semanas ou anos. Nas tradições antigas, as maiores transformações sempre ocorriam em silêncio. Líderes se retiravam para desertos, místicos se recolhiam em cavernas, poetas desapareciam na solidão. Jung mesmo se retirava para sua torre de pedra à beira da água, sempre que sua alma precisava se reorganizar. Estes retiros não eram fugas, eram iniciações. Quietude era a porta de entrada para a claridade. Quando você se deita no meio do seu dia, quando se sente incapaz de se levantar, seu ego pode entrar em pânico, mas sua alma respira. Ela vê a pausa como necessária. Ela usa a quietude como fornalha para a mudança. Seu corpo está te dizendo que algo dentro precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa de tempo. A psique não se transforma no barulho da atividade constante. Ela se transforma na suavidade da rendição. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você empurra, mais você cresce. Quanto mais você descansa, mais profundo você evolui. Quanto mais você honra a quietude, mais poderoso seu próximo movimento se torna. Esta é lei da natureza. Esta é lei da psique. Esta é lei da alma. Chegará um momento quando a quietude não mais se sente pesada. Um momento quando uma pequena faísca de energia retorna. Um momento quando seu peito se sente mais leve. Quando sua respiração se aprofunda, quando seu mundo interior sussurra, é hora. Este momento não chega através de força, chega através de permissão. Ele surge naturalmente, como amanhecer quebrando sobre um campo silencioso. Descanso não é o oposto do crescimento. É o solo onde crescimento cria raízes. É a sombra que dá forma à luz. É o silêncio que prepara a canção. Quando você honra o chamado para se deitar, não está escolhendo fraqueza. Está escolhendo sabedoria. Está entrando no ritmo da alma. O único ritmo que pode te levar em direção a uma vida que é verdadeira. Depois de longa quietude, algo dentro de você se agita suavemente. É silencioso no início, quase frágil,
como a mais fraca brisa movendo-se através de folhas ainda não abertas. Você pode acordar uma manhã e sentir uma mudança sutil em seu peito. Não uma explosão de energia, não uma motivação súbita, mas um pequeno calor, um pulso gentil de vitalidade retornando de algum lugar profundo dentro. Jung acreditava que este momento é a alma, anunciando que o período de incubação interior completou seu trabalho. O inconsciente não se apressa, não surge sob comando, não se importa com prazos ou horários. Ele se move de acordo com suas próprias estações. E quando uma estação terminou, a psique revela isso da mesma forma que a natureza revela a primavera. Suavemente, gradualmente, com uma promessa silenciosa de renovação. Após dias ou semanas de pesadez, este despertar suave pode parecer estranho. Você está acostumado ao peso. Está acostumado à névoa. Está acostumado ao silêncio. Mas a alma não foi feita para permanecer subterrânea para sempre. Jung escreveu que quando a psique se reorganiza, ela retorna energia gentilmente, não em uma inundação, mas em um desdobramento lento. Você pode perceber-se sonhando mais vividamente. Pode encontrar seus pensamentos crescendo mais claros. Pode sentir uma faísca de curiosidade retornando. O primeiro sinal de que seu mundo interior está se abrindo novamente. Estas não são mudanças aleatórias. São os sinais de que o inconsciente terminou de remodelar as fundações da sua vida. Energia que uma vez pareceu presa agora começa a fluir. Não porque você forçou, mas porque você se rendeu tempo suficiente para a alma curar o que você não conseguia alcançar. A quietude que uma vez temeu se torna o solo do qual nova força se eleva. Você não se empurra para frente. Você é carregado para frente por uma corrente interior, que parece natural, sem esforço, honesta. É por isso que Jung insistia que renovação verdadeira não vem de punição ou pressão. Vem de escutar, vem de pausar, vem de confiar na inteligência mais profunda dentro de você. Quando você honra o chamado para descansar, cria o espaço necessário para seu próximo eu se formar. E quando seu próximo eu está pronto, ele se aproxima como o amanhecer, sem força, sem urgência, sem barulho. Muitas pessoas perdem este despertar delicado porque correm de volta aos seus padrões antigos no momento em que sentem um traço de energia. Elas retornam à mesma vida que as exauriu. Elas pegam o mesmo peso que as quebrou. Elas silenciam a verdade que a quietude revelou. Jung alertou que este retorno aos ritmos antigos é o que causa o ciclo de esgotamento e colapso. A tarefa agora não é correr, é se levantar lentamente, mover-se com consciência, deixar sua energia se expandir gentilmente em vez de explodir para fora. Sua psique ainda está sensível de sua transformação. Ela precisa de movimentos suaves, escolhas intencionais, estruturas honestas. Ela precisa de uma vida que combina com a verdade que reconstruiu em silêncio. Você pode perceber que certas coisas não o interessam mais. Certos relacionamentos parecem mais pesados que antes. Certas responsabilidades parecem desalinhadas. Isto não é regressão. É claridade. A alma soltou camadas que você não pode mais pegar novamente. Jung acreditava que transformação não está completa quando energia retorna. Transformação está completa quando você escolhe honrar o eu que emergiu da quietude. A pessoa que se levanta do inverno interior não é a mesma pessoa que entrou nele. Você se move diferente, sente diferente, percebe seus próprios limites mais claramente.
Escuta os avisos silenciosos da sua psique, em vez de ignorá-los. Segue a atração sutil do que parece alinhado em vez do que parece esperado. E assim a verdade final deste cansaço se torna clara. Você não estava quebrando. Estava se abrindo. Não estava perdendo energia. Estava redirecionando-a. Não estava ficando para trás. Estava sendo preparado. O impulso de se deitar o dia todo não era o fim da sua história. Era a alma te guiando para a câmara escura onde transformação acontece. E agora que está emergindo, o mundo parece diferente porque você é diferente. Você carrega um novo ritmo, uma base mais profunda, uma presença mais honesta. Energia retorna não como o impulso antigo, mas como algo mais sábio, algo mais calmo, algo mais verdadeiro. Ela se eleva naturalmente como o amanhecer através de uma floresta, silenciosa mas inegável. Se você chegou a este ponto, há algo dentro de você que já sabe a verdade. Você nunca foi quebrado por precisar de descanso. Nunca foi fraco por desacelerar. Nunca foi preguiçoso por querer ficar imóvel, enquanto o mundo continuava se movendo. Sua alma estava falando com você na única linguagem que lhe restava. A linguagem da pesadez. A linguagem do silêncio. A linguagem da quietude. Jung acreditava que os momentos quando você se sente menos capaz de se levantar são frequentemente os momentos quando a parte mais profunda de você está se erguendo de uma forma diferente. Você não está desabando, está se recalibrando. Não está perdendo seu caminho. Está sendo guiado em direção a um caminho que seu eu antigo não conseguia caminhar. O cansaço não era o fim, era o limiar. Então, da próxima vez que seu corpo implorar para você parar, não se amaldiçoe. Não afogue a mensagem em culpa. Em vez disso, coloque uma mão em seu coração e lembre-se disso. A alma fala suavemente, e quietude é sua primeira palavra. Escute sem medo. Descanse sem vergonha. Permita sem resistência. Há uma nova versão de você tomando forma. E ela precisa de espaço para respirar. Você não foi feito para viver em guerra com seu próprio corpo. Você foi feito para viver em conversa com sua verdade interior. Descanse quando sua alma te chamar. Levante quando ela te libertar. E confie que ambos são sagrados. Seu novo começo já está se desdobrando no silêncio.